para mim. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, eu estou. Sim. Ótimo. Por enquanto, não. Não? Sim, Rubens. Deve estar carregando. Agora sim, agora sim. Ah, legal. Bom, então vamos lá. Eu vou deixar esse negocinho aqui do Google Meet sem ocultar, porque ele é a única coisa que me avisa se cair a conexão, tá? Se eu colocar aqui ocultar e aí a conexão cair, eu fico falando aqui, né, para as paredes. Bom, já está gravando, então, essa é a segunda parte da nossa discussão sobre o ECA, né? Foi feita toda uma contextualização. Aí eu falei que seria interessante a gente discutir um pouquinho a estrutura do documento, né? Então, o ECA, ele tem 3 sistemas, tá? É o segundo ponto que eu acho interessante a discutir. Ele é uma legislação, é um estatuto que comporta 3 sistemas. O sistema primário, que a partir do artigo 4º ele começa a discutir, é a questão das garantias. Tá? Então, é todo um sistema de garantias para evitar que as crianças e os adolescentes caiam em situações de negligência, violência, falta de direitos, etc. O sistema de secundários é o sistema de medidas de proteção. Tem alguém aqui solicitando a entrada, vamos lá, tem que atender essas pessoas. Muito bem. Ou seja, o sistema secundário, ele é como essas medidas de proteção vão ser realizadas para garantir, né, a criança e adolescente o processo de recuperação quando ele se encontra na condição de vítima, tá? A criança passou por uma agressão, por uma violência, por uma situação de abandono. Então, como que o Estado vai recolher essa criança? Esse é o sistema secundário. E, por fim, o sistema terciário são as medidas socioeducativas, tá? De caráter mais, né, integrador. Não é bem a descrição punitiva como está na legislação, né? Legalmente falando, a punição é outra coisa, tá? A gente chama de medida socioeducativa, mas na prática é uma espécie de disciplinarização, punição, suspensão dos direitos, na tentativa, né, principalmente os direitos de liberdade, na tentativa de readequar essa criança e adolescente à sociedade. Bom, essa é a estrutura, e ele tem alguns princípios norteadores, tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 princípios, né? Proteção integral, então, em todos aqueles aspectos, a criança tem que ser contemplada. Prioridade absoluta, um exemplo claro aqui, coronavírus. Tá para morrer uma criança e um adulto. Quem tem prioridade no atendimento? Criança. Um idoso e uma criança. Quem tem prioridade? A criança. Tá? Então, não sei se eu concordo muito com isso, né? Nesse aspecto específico do coronavírus. Acho que deveria ter atendimento para todo mundo, né? Mas é só um exemplo de como a criança é prioridade absoluta, claro, lembrando que na letra fria da lei, né? Na prática, nem sempre essas coisas funcionam dessa maneira, tá? Bom, convivência familiar, então, né, esse direito de conviver em família, condição peculiar como pessoa em desenvolvimento, é isso que garante, assim, algumas medidas socioeducativas, ao invés de ser julgado como adulto em algumas situações, né, ele está num processo considerado ainda em desenvolvimento. Da ouvida e participação progressiva, ou seja, conforme a criança vai evoluindo, né, ela vai tendo mais direitos de participação política, por exemplo, participação social. Então, aos 16, por exemplo, ela já pode votar, ainda que ela não seja considerada maior, tá? Então, esse é um dos princípios do ECA. Também, eu tenho as minhas dúvidas com relação a pessoas de adolescentes, 16 anos, votando, né? Pode dar problema muito grande, né? Enfim, mas por outro lado, existem adolescentes de 16 anos muito críticos e adultos com 40, 50 anos que são muito, muito idiotas naquele sentido que a gente estava discutindo, né? De não participação política.
Da municipalidade, então, assim, a principal responsabilidade pelos cuidados é do município, por isso que o conselho tutelar é municipal. Do melhor interesse, né? Da busca, sempre atender os melhores interesses dessa criança, desse adolescente, e da responsabilidade parental. A responsabilidade parental é o pai, né? Ele tem que ser responsabilizado pelo cuidado dessas crianças. Vamos dar um exemplo de escola. Se a criança não está frequentando a escola, é obrigação da escola noticiar o conselho tutelar, para o conselho tutelar faça, né, uma investigação para ver se os pais estão cuidando, e os pais podem responder por abandono de menor, por exemplo. Tá? Coisa que anteriormente não tinha toda essa rede protetiva. Então, essa é a estrutura do documento. Não sei se vai cair essas coisas, eu acredito que não, eu acredito que vai cair mais, assim, a letra fria da lei, tá? O que está escrito, mas essas introduções e contextualizações, elas servem para que vocês escolham a melhor alternativa e não caiam em pegadinhas, né? E não caiam em pequenos detalhes. Mas para isso, algumas coisas também têm que ser decoradas, tá? O que tem que ser decorado, por exemplo? O número da lei. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Decora isso, tá? E o que diz essa lei? Ela dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Decora isso, pelo amor de Deus. Decora. Tem jeito, tem o que fazer, tá? Na hora que cair lá, você não pode errar porque você errou o número da lei, sabe? Não pode. Errou o ano que é lei, né? Tá lá as opções, ECA 1990, ECA 1991, e você não lembra, escolhe 1991 e perde a questão. Aí é inconcebível isso. Bom, aí eu tenho uma dica. Né, serve para mim. Cada pessoa tem que cunhar a sua forma de estudar. Eu deixava essas coisas de decoreba para a semana da prova. Porque como essa tipo de decoreba, ela depende da memória de curto prazo, não, por exemplo, quem é advogado, essas coisas adentram a memória de longo prazo, né? O cara tá lidando com isso o tempo todo. Claro, se for um advogado que trata de crianças, né? Por exemplo, no processo de separação, sei lá, alguma coisa assim. Então ele está vendo isso, como ele está vendo isso o tempo todo, ele está vendo, então inevitavelmente ele acaba decorando como uma necessidade do trabalho dele. Como a gente decora aquele DB de 96, por exemplo, né? Nós decoramos esse número, que a gente está o tempo todo indo lá na DB para estudar, etc. Mas, se é uma coisa que a gente não vê o tempo todo, ela é uma memória de curto prazo. Então, talvez seja interessante você ter anotações de coisas que precisa decorar. Sabe aquela notinha nossa da Decoreba? Aquele caderninho de anotações, aquele arquivozinho do WordPad. Não sei aonde vocês estão fazendo isso, mas seria interessante se vocês pegassem, anotassem isso em algum documento e na semana da prova, ou 2 semanas antes, sei lá, daí depende do tempo que você tem e o quanto você consegue reter essa informação de curto prazo. E quanto tempo você leva para, né, deixar essa informação disponível sem estar olhando para o papel. Cada um tem que se conhecer um pouquinho também nessas questões. E aí o que vocês vão fazer é reforçar essa leitura na semana do evento. Porque, por exemplo, decora hoje, falta ainda alguns meses para a prova. Aí vai chegar no dia da prova, já esqueceu tudo. Né? Não consegue lembrar mais nada, tá? Uma outra dica caso você esteja com bastante tempo livre, né, a quarentena tá te deixando essa oportunidade, é você ver um pouquinho todo dia, porque daí você vai transformar em memória de curto prazo em memória de longo prazo, né? É igual fazer, né, academia todo dia, dieta todo dia, né, um pouquinho por dia você vai construindo isso daí também, né? Então você pode olhar esse caderninho da Decoreba todos os dias, por exemplo, né? É uma maneira também, tá bom? Uma terceira maneira que eu citei já anteriormente é você criar lá um joguinho mnemônico, né? Então, você tentar dar um significado para o ECA, né? Acho que Estatuto da Criança e do Adolescente, mais fácil que isso, é impossível. Mas para outros conceitos, né, você pode dar uma palavra, criar uma sigla que te faça lembrar daquilo, e você vai resgatando na sua memória a partir dessas dobragens, né? Sei lá, aí cada um cria a sua também. Bom, vocês estão enxergando a lei que está no Planalto? É isso? Vocês estão enxergando a minha tela certinho? Sim. Sim. Ótimo. Então vamos ler. Título 1, né? Nós vamos ler do 1 ao 5. Anotei aqui agora. Do 15 ao 18b.
e dos 60 aos 69. Leitura rápida, ela só está reafirmando aquilo que a gente já explicou. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu trago, então, no nosso próximo encontro. Artigo número 1. Essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, proteção integral é aquilo que eu deixaria em azul, sabe? Eu acho que é um conceito azulzinho, para ir para o caderno da decoreba. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes, aquela entre 12 e 18, também incompleto, tá? Então, veja, isso aqui é obrigatório decorar. Isso aqui também é um tema polêmico, né? Há toda uma polêmica sobre a diminuição da maioridade penal no Brasil. Isso é impossível, tá, pessoas? Porque a maioridade penal, ela é cláusula pétrea. Nunca vai ser mudado. Então, se vocês verem políticos falando sobre esse tema para conseguir votos, eles nada mais são do que demagogos, ou demagogos, né? Eu tenho um problema com a fonética das palavras. Eles são demagogos, porque isso não pode ser mudado, né? As cláusulas pétreas são as cláusulas da a Constituição só pode ser mudado com maioria plena, né? Não com maioria simples. Maioria plena é um número absurdo, igual para o impeachment, assim. Maioria simples é 50% mais um. Então, para fazer qualquer modificação na Constituição, você já precisa de uma PEC, né? Que é a proposta de emenda constitucional. Já é algo muito difícil de acontecer. Mas alguns dispositivos, alguns artigos da Constituição, eles são pétreos, eles não vão mudar nunca. E entre esses artigos estão a maioridade penal. Então, essa discussão, ela também é meio tosca. E também uma outra coisa, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa da juventude também, né? Porque essa discussão eu gosto de mitigar bem ela. Isso aqui são dados de 2014, eu não atualizei para 2020, mas não deve ter mudado tanto assim. Veja, entre 0 e 9 anos de idade, nós temos 29 milhões de crianças. Entre 10 a 19 anos, eu não consegui até 12, de 12 a 18, porque o IBGE não mede assim, tá? Eu peguei dados do IBGE. Então, nós temos mais 32 milhões. Esse número deve ter aumentado um pouco, né? O Brasil aumentou a população um pouco, mas não muito. Sabe quantos jovens infratores nós temos internados nas fundações Casa? Pessoas que cometeram crime, né? Desde crimes leves, né? Roubar alguma coisa, até crimes pesados, né? Como assassinato, estupro, etc. Nós temos, em 2014, aproximadamente 20 mil. Isso dá menos de 1%. Então, vamos pensar um pouquinho, pessoas, para a gente não ser senso comum. Quando a gente escuta um argumento de que o ECA protege vagabundo, protege gente que não presta, assassino, né, etc., veja o quanto a gente perde o foco da coisa. Então, o ECA é uma lei criada para proteger 29 mais 32, dá mais de 60 milhões de crianças e adolescentes. Aí a gente pega 20 mil e transforma eles no problema do Brasil, né? Então, até essa discussão da maioridade penal, ela não só ela é mentirosa, porque é uma cláusula pétrea, como ela é estupidamente desinformada, tá? Pessoas com mínimo de senso de pesquisa vão perceber que quando a gente fala de crianças ou adolescentes criminosos, que talvez, né, e aí eu concordo, talvez merecessem cuidados que talvez a Fundação Casa não dê conta, né? A gente escuta casos, né, de passa pela Fundação Casa e volta para a criminalidade. Eu admito que isso é um problema social a ser pensado, mas isso não invalida toda a força, né, da produção do ECA. Não invalida de forma alguma o propósito da existência do ECA, né? Bom, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Os casos expressos em lei estão, né, durante a disposição do estatuto. Artigo 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Seria lindo se isso acontecesse. Parágrafo único, né? Incluído pela lei de 2016. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião, crença, deficiência, condição de pessoas, etc. Né? Ambiente social, região, local de moradia, ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Isso aí foi incluído, já estava óbvio, né? Na anterior já estava óbvio, mas foi para especificar como não existem crianças melhores que outras, né? Sejam elas ricas, sejam elas paulistas, sejam elas loiras, sejam elas inteligentes, sejam, enfim, né? Nada, né? Os direitos são iguais para todas as crianças e adolescentes. Quarto é aquilo que a gente estava conversando. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer e à profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, né? Então, aquilo que a gente conversou, né? Família, comunidade, sociedade em geral e do poder público. Então, os três funcionam como um triângulo que a gente já discutiu anteriormente. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Um acidente, quem é socorrido primeiro? A criança. Procedência de atendimento dos serviços públicos. Preferência na formulação e execução das políticas públicas. Destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, até as políticas públicas deveriam... Isso é curioso pensar, porque o Fundeb está para vencer, tem que ser votado. Vamos ver se eles vão respeitar esse artigo do ECA, né? O Fundeb destina recursos para educação e está para vencer, e tem que ser votado um novo Fundeb. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Omissão aqui é especialmente interessante para o professor, tá? Professor que vê essas coisas acontecendo e finge que não é com ele, ele pode ser punido na forma da lei. Ele está sendo omisso. O professor não pode se esquivar de problemas, né, que as crianças apresentem, certo? Não pode em hipótese alguma. Próximo. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Também já falamos isso, né, sobre essa consideração dela, esse processo de inserção na sociedade. Bom, vamos para o artigo do 15 ao 18b. Acelerando aqui, 15. Então, está no capítulo 2, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoa humana em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, né? Isso é muito interessante, né? Não é livre para qualquer coisa. Ir, vir, estar nos logadouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, a criança ou adolescente pode estar em qualquer lugar sem ter que pedir permissão. Mas, se ele tiver, por exemplo, num ponto de droga, né, de venda de drogas, aí, né, tem uma restrição legal ali, ele vai responder por isso, o pai vai responder. Direito à opinião e expressão. Lembrando que opinião e expressão, né, você não pode atentar contra a Constituição, nem atentar contra o outro. Então, o jovem e a criança têm direito de opinar e se expressar, mas não tem direito de falar intervenção militar, nem mesmo de falar que negro tem que morrer. Tá? Então, você não tem direito de defender o nazismo, de defender Hitler, né? Não tem, esses direitos você não tem. Discurso de ódio é proibido pela Constituição. E é proibido também qualquer discurso contrário à própria Constituição. Esse pessoal aí que está defendendo intervenção militar aí, fechamento do STF a todo momento, eles já estão começando a responder por isso, né? Já tem youtuber sendo preso, né? É que a galera vai fazendo isso durante meses e acha que não dá nada, né? Só que a justiça é lenta, no Brasil é tudo lento, né?
mas está andando e essa galera vai responder por isso. Crença e culto religioso. Então, tem direito a qualquer crença e culto religioso. Se a criança quiser ser hinduísta, ela pode. Se ela quiser ir na igreja católica, ela pode. Se ela quiser ser budista, ela pode. Se ela quiser ser do candomblé, né, que muitas pessoas têm preconceito, ela pode também. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Isso aqui é importante para a escola, né? Professores, quanto que as crianças não são discriminadas, não? Por serem pobres, por não ter o tênis da marca, por ser negra, por ser nariguda, por ser cabelo crespo, né? Por estar com a roupa suja. É tanto motivo, né? E entre as crianças, isso tem que ser, o professor tá ali, ele não pode permitir isso, achar que isso é normal. As crianças são cruéis mesmo umas com as outras. É claro que a gente sabe que certas coisas vão acontecer sem o professor estar olhando. Mas se está acontecendo na medida que você está vendo aquilo e você se abstém. Eu cresci com um menino, né, que ficou do primeiro à sétima série na minha sala, porque ele tinha trajeitos femininos. Eu cresci vendo ele ser torturado psicologicamente por todo mundo. E nenhum professor interviu. Nenhum professor fez nada para proteger ele, né? Então, são coisas que o ECA não tolera, tá? Participar da vida, já foi, participar da vida política na forma da lei. Na forma da lei é o seguinte: pode opinar, participar e votar a partir dos 16 anos, sem discurso de ódio, né, sem atentar contra a Constituição, na forma que a lei prega para todos. Buscar refúgio, auxílio e orientação. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças, dos espaços e objetos pessoais. Esse da imagem aqui é interessante para professor. Sabe quando você grava a sua aula, você põe no Facebook, né? Tem que tomar cuidado, tá? Se ela se sentir prejudicada por isso, você não tem autorização dos pais, pode responder por isso. Você está rompendo com o artigo 17, né? Então, tomar cuidado, principalmente com essa preservação da imagem aqui, né? E de todos os mais, tá? Se você ofender valores das crianças, ideias delas, né, que elas trazem dos pais, tudo isso aí, educar é uma coisa, né? Então, por exemplo, sei lá, o professor de biologia vai ensinar o aparelho reprodutor, como funciona o sexo, né? Ele tem que ensinar, faz parte do conteúdo. Aí a criança vem e fala, minha mãe não quer que fale de sexo porque eu sou, né, evangélica lá, numa igreja mais restrita. Bom, o professor vai dar a matéria dele, ele tem direito, vai explicar para ela que aquilo faz parte da matéria, que ele não está ofendendo os preceitos da igreja, mas ele não tem direito de fazer piada com a igreja da criança, por exemplo. Você acredita nessa besteira? Que tontice, né? Você não tem direito a fazer isso. Tá? 18. É dever de todos velar, 18 e depois o 18A, né? É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Claro que no professor isso é mais evidente, né? Mas a lei diz que se você estiver passando pela rua e você vê uma situação de criança ser agredida, a sua obrigação é, você não acudir essa criança, artigo 18 em você, tá? Pode responder na forma da lei. 18A. A criança ou adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Tema polêmico, né? Porque assim, não sei vocês, mas eu fui criado na base do chinelo, né? Então, será que o chinelo aqui se enquadra? Na prática, não, tá? Você não vai ver mãe nenhuma respondendo porque deu uma chinelada no filho. Mas se você for ver o rigor da lei, até esse chinelo aí, essa cinta aí é proibido. Então, assim, são coisas que a lei não dá conta, né? São discussões complexas, né? Uma geração inteira foi criada aí com chinelo e cinta e não morreu por causa disso. Mas, por outro lado, os educadores... Alguém quer falar? Rubens, eu queria, mas pode concluir. Não, pode falar, vai lá. Eu queria falar sobre esse 18 aí, ó. Um breve comentário. Eu lecionava no Francisco Cocaro, no Éden, e eu vi 2 adolescentes sendo abordados por policiais. Eles estavam passando de moto.
E ali me deu uma fração de segundo, eu vou embora para casa ou eu vou ali olhar, porque eu vi que ele estava sendo torturado ali, assim, digamos, eles iam se complicar. Também não eram santos, não. Daí eu acabei voltando para defender e usei lá uma tática e deu certo. Falei, o que vocês estão fazendo aqui? Vou ligar para seus pais. No fim, eles foram para casa e não aconteceu nada. Aí no outro dia eu conversei com os dois, aí, enfim. E aí eu tava pensando, numa situação dessa aí, igual você falou aí, eu iria embora, eu seria omisso, não iria, você seria omisso sim. Fiz mais ou menos, como é que é? Ó, vamos ver, na teoria é uma coisa, na prática é outra, tá? Vamos discutir bem isso daí. Isso é um exemplo excelente. Certo. Na teoria, você está sendo omisso, porque na lei, aqueles policiais estão ultrapassando o direito, eles não têm o direito de agredir. Ah, não são santo. Existe uma rede protetiva, eles têm que acompanhar Conselho Tutelar, Fundação Casa, eles não têm o direito de agredir. Eles têm o direito de encaminhar a criança para o local responsável, né? Certo. Agora, na prática, primeiro que talvez essa rede não funcione tão bem, segundo que se você enfrentar um policial, possivelmente você pode levar a pior e não acontecer nada com ele. Uhum. Uma coisa é o Brasil legal, outra coisa é o Brasil na prática. Para a gente passar no concurso, a gente tem que decorar a lei fria. Tá? Certo. Então, nesse caso específico, na lei, você fez muito bem, você não foi omisso. Certo, perfeito. Ok, obrigado. Obrigado pelo exemplo. Opa. Próximo, parágrafo único. Para os fins dessa lei, considera-se, incluído em 2014, castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre o criança ou adolescente que resultem em sofrimento físico, lesão, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace e ridicularize. Então, você fez muito bem ali, seguiu à risca a lei, tá bom? Perfeito. Bom, 18B, o 18B cai também. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretextos, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, ou seja, você pode pagar o que está escrito aqui, pagar através de outros códigos, né? Por exemplo, o militar que fizer isso, ele vai responder pelo ECA, civilmente, e ele pode responder no código militar da PM ainda. Ou as seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, né? Vai fazer horas lá comunitárias. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, advertência, né? Parágrafo único. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras previdências legais. Ou seja, o Conselho Tutelar vai agir fazendo tudo isso e a pessoa ainda responde por outros códigos, né? Pelo Código Penal, por outras legislações. Agora, olha como é lindo o ECA, né? Se funcionasse, não... Puta que eu pariu, que coisa maravilhosa, né? Porque às vezes o pai agride a criança, porque ele foi criado assim, né? O meu pai foi criado na base do rei, né? Então, veja, como é que você pode pegar um pai que está educando o filho e mandar para cadeia? Por isso que o ECA é tão evoluído, né? O ECA vai dizer assim, ó, ele vai se encaminhar. Claro que uma coisa é dar uns tapas, uma chinelada, outra coisa é você torturar com marca de cigarro, espancar até quebrar uma perna, né? Vamos separar as coisas, uma coisa da outra. Mas veja, o que o ECA faz é encaminhar esse pai, ou essa professor, ou essa pessoa, esse policial, sei lá, esse alguém, cidadão que infringiu a lei, para orientação psicológica, para entender a importância do serviço comunitário, ou para ser orientado, né? Enfim, isso acontece, tá, pessoas? O ECA é bom, o Conselho Tutelar funciona, só que eu não acho que funcione sempre, né? Eu acho que a gente escapa muito do que está escrito na lei. Por quê? Justamente por falta de recursos, por falta de conselho tutelar, por falta de fiscal, por falta de educador, enfim, uma série de faltas que nós temos aí. Ô Rubens, Oi. Sobre essa questão do conselho tutelar, né? É legal a gente ver isso para não cair naquele drama do que cai no concurso, do que encontra na prática. Também tem em outras leis, que acho que a gente até já falou na própria LDB, que dependendo do número de faltas que a criança da educação infantil tem, dependendo da ausência, também o correto é
Ou se a criança, por exemplo, é desmatriculada da escola na idade em que ela devia estar, o correto é que a escola chame a família para conversar, e se não funcionar, acione. Mas isso na prática também nem sempre funciona, né? Assim como isso daí também. É interessante pensar isso, né? Sim, Bia, o exemplo é excelente. Mas, ó, na minha breve experiência escolar de escolas de Sorocaba, que é uma cidade boa, né, uma cidade desenvolvida, um grande centro, esse aspecto da escola funciona muito bem. Caiu? Eu não vou garantir que isso acontece no Brasil inteiro, tá? Não posso falar isso, né? O Brasil é enorme, tem locais do país muito pobre, mas talvez os professores que estão aqui no grupo possam falar um pouco sobre isso com mais propriedade do que eu. Até onde eu sei, quando o aluno não frequenta as aulas, é acionado o conselho tutelar, é uma coisa que funciona. Alguém poderia falar Professor, alguma coisa sobre isso? Então, mas a minha experiência também é muito pouca, né? Mas na minha experiência atual, o que eu escuto muito, não posso garantir nada, porque eu não vi nada sendo feito ou nada não sendo não feito, mas o que eu escuto no meu ambiente é que, no fim não dá nada, no fim, pelo menos na iniciativa privada, né? O pai não vai nem ser notificado, vai falar alguma coisa e vai resolver. Aqueles casos em que a família sabe que a criança foi desmatriculada a partir dos 4, ou sabe que tem um número aí de faltas. Mas não sei, é uma experiência muito pequena minha, é um círculo muito pequeno de... Sim. Vamos ampliar isso aí. Quem mais quer falar? Pode falar. Então, eu trabalho na escola pública, né? Aham. Eu acho que vai muito também da equipe gestora da escola. Uhum. Eu acho que o conselho tutelar trabalha de uma forma bem lenta. Sim. Mas, por exemplo, eu já tive experiência com diretores que ficavam em cima do conselho. Uhum. Aí adiantava. Agora, se o gestor chamar uma vez, mas não ficar em cima, aí não tem resultado. Perfeito, Fran. Eu acho que é do mesmo jeito que funciona a saúde, por exemplo. Se você ficar em cima, você vai conseguir ir lá o médico no postinho. Mas se você achar que você vai ligar lá, vai agendar e vai naquela semana, já esquece, né? Então vamos lembrar que o Conselho Tutelar também está sobrecarregado, também tem gente lá, né, desmotivada. Então é isso aí, é essa a realidade aí do Brasil, né? Leis muito boas, ideias muito boas. Na prática, as coisas precisam, assim, né, de esforço, tá? É até bom que vocês saibam disso, né? Para que vocês vão entrar como professores, depois vão ser coordenadores, diretores, para que vocês não desistam do sistema, né? Que fiquem, igual a Fran tá dando exemplo aí, batalhando em cima, lutando para que as coisas andem, né? Para que cada um faça o seu papel. Pelo menos o Estado tem que fazer o papel dele, sabe? Senão como é que a gente vai cobrar das famílias e da sociedade como um todo, se quem é pago para cuidar disso não faz o seu papel, né? Acho que isso são coisas importantes. professor, Pode falar. na questão que não é a realidade de muitos brasileiros, mas está começando a ser a realidade de alguns, e até entrou em debate recentemente, que é o homeschooling, que no caso a criança não é matriculada numa escola, nem é matriculada nem cabe a ela o ensino do Estado, né? O Estado não ensina nada a ela, e sim é o sistema de o pai ensina o filho, e assim todo o Uhum. ensino dele. Que teve em discussão agora, que estava vendo se é anticonstitucional. Aí a palavra fudeu. Sim, Era contra a Constituição, e aí, tipo, mas é direito do pai também escolher a educação do filho, e parece que o homeschooling também não deixa a desejar, né, quando é bem feito e tal. então, vamos lá. Essa discussão é extremamente complexa. Eu vou falar aqui 30 segundos, porque, né, não vai cair no concurso e tal. Mas no Brasil é anticonstitucional. Então não pode. Ponto. Né? Então, se você cair no concurso, não existe homeschooling, não existe nada disso. Eu, pessoalmente, no Brasil, eu fico meio assim, né? Porque, veja bem, vamos pegar a média do brasileiro, né? Quem é que tem tempo, condições financeiras e ficar em casa e condições de educar o filho em tudo quanto é matéria? Digamos que eu, né, fosse educar meu filho em casa. Primeiro que eu trabalho boa parte do dia. Mas tudo bem, digamos que eu passasse atividades para ele e deixasse ele fazendo sozinho. Eu me considero uma pessoa bem instruída. Acabei de terminar o doutorado. O que eu manjo de matemática? Porra nenhuma, né? Então, eu não acho viável nem concebível, né, esse tipo de situação,
num país em desenvolvimento, né? Acho que a gente tem que batalhar por escola pública de qualidade, tem que batalhar por uma escola que ofereça opções, né? Uma escola tem que batalhar por mais democracia nos valores que a escola trabalha, né? Então, esse papo de homeschooling é muito de quem quer impedir que o filho entre em contato com o mundo. Sei lá, eu tenho um viés político e religioso muito fechado e eu não quero que o meu filho entre em contato com outras possibilidades, porque na escola ele não controla isso, né? Na escola ele vai entrar em contato com o filho do macumbeiro, vai entrar em contato com professor esquerdista, vai entrar em contato com um coordenador que é travesti, vai entrar com tudo, tem tudo lá, a escola tem tudo, né? Ô, A Rubem, escola... Oi, fica à vontade. tem que pensar também na função social da escola, né? Se a gente for fazer uma análise sobre isso, que entra no que você falou, no convívio, independente da visão do pai, mas a escola tem toda uma função que nunca foi, desde a sua constituição, só ensinar conteúdo, né? E aí, se isso for abrindo esse homeschooling, também perde-se essa função social, né? Exato, assim, na Constituição está lá que a função social da escola, ela é formar para o mercado de trabalho e para a cidadania. Ainda que a cidadania tenha sido deixada cada vez mais de lado e cada vez mais seja formado para o mercado de trabalho, essa convivência plural com todo tipo de gente, né? Quem estuda escola pública entra em contato com tudo quanto é tipo de gente. Ela não deixa de ser uma forma de democratizar a sociedade, tirando a criança da bolha, né? Agora, se o pai quer, não, eu quero o meu filho criado assim, eu quero que ele pense isso. O que já dá dó, né? Porque a criança cresce e ela pensa o que ela quer, né? Não existe isso. A não ser em relações doentias, né? Onde o filho é, tipo, extremamente oprimido pelo pai, não tem vida própria, o filho desenvolve uma certa autonomia e vai pensar as coisas dele. Mas mesmo assim, quando o pai insiste em defender certos valores e quer que o filho seja daquele jeito, para isso existem as escolas privadas, né? Que é a escola privada? Ué, eu quero meu filho que seja adventista. Eu vou pôr ele numa escola adventista. Pronto. Eu quero que meu filho tenha lá a cultura inglesa. Então eu vou pôr na escola, na Maple Bear, aqui em Sorocaba, né? Que as aulas são feitas em inglês. Pronto, tá resolvida a questão, né? Só que para isso você tem que ter o quê? Você tem que, né, um mundo capitalista, né? Você tem que ter dinheiro para isso. Se você quer escolher a educação do seu filho, pague por isso, né? Tenha dinheiro para pagar por isso, né? Senão vai passar pela educação do Estado. Agora, imagina alguém que não tem dinheiro nem para pagar a educação do filho. Vai ter condição de educar essa criança em casa? Apesar de eu ser, né, ter a inclinação anarquista e ser, assim, meio refratário às políticas estatais, né, eu olho para o Estado com muita desconfiança. Eu sou um defensor da democracia porque não inventaram nada melhor, né, a democracia é o pior modo de governo que existe, exceto todos os outros, né, então eu não sou um defensor da democracia completamente confiado, né? Sou profundamente desconfiado da democracia. E tenho uma inclinação anarquista muito grande. Mas é absolutamente juvenil, né? É um sonho juvenil você acreditar que aquele pai que trabalha 10, 12 horas por dia lá, sei lá, na fábrica, e a mãe sei lá, é do lar ou é faxineira, ela vai ter qualquer condição de escolher. E se o Estado abre isso daí, imagina, né? Aí o pastor fala para ela assim: não, tira seu filho da escola, que lá, né, só tem X tipo de pessoa. Vai ensinar um mundão para ele. Aí pronto, né? A criança não vai aprender nada, né? Vai virar um. Então, esse é o problema. O problema na minha opinião, é a popularização do homeschooling. Mas sim, pelo menos o que eu conheço, que eu vejo de exemplo, é só um casal só, que eles têm um canal no YouTube, eles passam muito sobre isso. Eu fui até pesquisar sobre eles. E assim, só, na casa só o pai trabalha e a esposa em si, ela fica em casa. E ela tem, acho que eles têm 4 filhos. E aí ela primeiro teve o homeschooling com o primeiro e com o segundo, e aí o segundo e o primeiro e o segundo já ensinaram o terceiro e assim por consequência. Então é uma transmissão de conhecimento. Ela teve que estudar para ensinar eles e tal. Eles até foram nesses debates em Câmara, essas coisas. Eu já vi esse caso e eles ainda assim eles respondem à legislação de outros países.
A legislação é a seguinte, de tempo em tempo, ou seja, o Estado ele está na nossa vida, o Estado nos domina, só que de maneiras, né, a gente deve essa satisfação ao Estado, só que de maneiras diferentes. Em alguns países é permitido o homeschooling, desde que a criança tome provas frequentes para ver se ela está acompanhando. A primeira prova que ela não acompanhar, ela tem que cair na escola do Estado, né? Assim, tem um filme, professor, que chama Capitão Fantástico, eu acho. Eu ia comentar esse filme mesmo. Esse filme mostra, a minha opinião, por que não dá certo. Porque por mais que a educação seja eficiente, você vai entrando na bolha do seu pai, aquele filme mostra, né? As crianças são fantásticas, são gênias, inteligentíssimas, e elas não são felizes. A primeira oportunidade, elas não querem mais saber do pai, quer viver com os avós, porque não aguento mais aquela opressão que o pai, né, coloca, né? Bom, mas no fim eles descobrem que é um híbrido disso, que é melhor, de um incentivo educacional familiar e um incentivo educacional do Estado. Né? É isso, por isso que eu não acho o modelo brasileiro ruim. A responsável pela educação é os três, é a família, é o Estado e é a sociedade. Por isso que eu acho que o meu exemplo é muito bom. Eu fui educado pelos valores cristãos dentro da ACM, aprendi valores morais com os meus pais e aprendi algum conhecimento na escola. Então, assim, essa parceria entre todo mundo, sabe? Enfim, né? Mas no Brasil é o seguinte, não tem homeschooling nem caso você prove que você seja capaz. Você provou que você é capaz, tem muito dinheiro, você é mega inteligente, vai pagar professores. Não pode. No Brasil não há essa abertura, tá? Capítulo 5, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, nós vamos ler só mais 9 artigos, finalizando, então, o ECA. É proibido qualquer trabalho a menores de 14, salvo na condição de aprendiz. Então, a partir dos 14 você já pode trabalhar, mas tem uma hora reduzida, né? Antes disso, você pode estar ali, envolvido no ambiente de trabalho. Não é trabalho, não tem horário fixo, não tem salário. Você está, né? É para não... Por exemplo, você tem uma loja e seu filho está com você na loja, vem alguém e denuncia, falar que você, né, está fazendo trabalho infantil. Não é, né? Ele está aprendiz ali, junto com a família e tal. Né? É claro que isso também... Oi, pode falar. Não foi isso que eu não estava entendendo na hora que eu estava estudando. Lá tá do 60, que eu coloquei ao... Calma aí. Qual mesmo foi retificado, não foi? Do 53 ao 60 ao 69. Não vai cair? Vai, não, aumentou. Estava errado. Começa no 53? Eu olhei o meu edital. Em 53, então? Isso. Tá bom, vamos começar. Obrigado por avisar, eu não vi essa retificação. Vamos voltar um pouquinho, então. Vamos olhar esse capítulo 4 do Direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 53A. Não, vamos olhar o 53. Então, é todo o capítulo 4, né? A criança e o adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Isso é interessante, a questão da igualdade de condições para a permanência, né? Então, por exemplo, tem escola para todo mundo, mas a criança não consegue chegar lá, porque o pai não consegue levar, então tem que ter ônibus para aquela criança, tá? Tá na lei. Né? Então, o município tem que oferecer van, ônibus, passe, tem que dar um jeito. Direito de ser respeitado por seu... E a escola tem que oferecer merenda também, tá? A criança passa fome, não vai na escola, tem que oferecer merenda. Direito de ser respeitado por seus educadores, é óbvio. Direito de contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Isso é muito bom, né? O pessoal fala aí de professor doutrinador, né? E nem estou entrando no mérito de direita e esquerda, apesar que os professores de história são famosos, né, por serem doutrinadores marxistas. Mas, independente da doutrina que eu também eu tive professor de tudo quanto é tipo, né? Professor religioso que queria me doutrinar dentro da igreja, professor que queria salvar o mundo, né, pela revolução do proletariado. Tem tudo quanto é tipo de professor, né? Tem professor de todos os espectros políticos. Então, veja, não tem problema, né? Não precisa colocar cadeia nesses professores igual a escola sem partido queria. Porque tanto a família, quanto a criança, quanto até os outros docentes da comunidade escolar, eles têm direito de contestar, né? E se for um caso muito grave, né? A pessoa, ao invés de fazer um comentário enviesado ou outro, ela está literalmente
obrigando a criança a escrever na prova certas coisas, isso aí pode acarretar até exoneração, expulsão, né? Já tem os mecanismos para impedir qualquer espécie de molestamento intelectual do docente, né? Direito de organização e participação em entidades estudantis, então os estudantes podem se organizar, né? Então, ao se organizar, inclusive eles podem participar da elaboração de PPP, como corpo discente, né? De conselho de escola. Então, tem toda uma legislação que não está aqui, né? Deve estar na LDB, esse direito da criança de participar da vida política escolar. Claro, né? Dentro do seu desenvolvimento, né? Lembra aquele princípio do desenvolvimento progressivo? Uma criança do primeiro ano não tem condição de participar, né, de politicamente ativamente, né. Mas uma criança lá do ensino fundamental 2, do ensino médio, ela já é crítica, ela já tem opinião própria, ela já consegue fazer essa atenção, né. Acesso à escola pública e gratuita, próxima da sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino de educação básica. Também não pode separar os irmãozinhos. Parágrafo único, é direito dos pais responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, de novo, os pais, né, mais do que direito, eu diria, aqui está como direito, mas pedagogicamente eu diria que é um dever dos pais participar ativamente, tá lá acompanhando o que os professores ensinam, participando de reunião, né. O pai que faz isso não sai falando por aí, né, besteira sobre a escola, né, porque ele está ali, funcionando como uma ajuda, como um apoio, mas também como um fiscal, mas também como, né, uma pessoa que está ali para consertar certas coisas, essa participação coletiva mesmo. Tá? Ô, professor, duas perguntas. Da questão, irmãos não podem estudar em escolas diferentes? Como é que é isso aí? Isso, digamos que você tem 2 filhos, um na segunda série e um na terceira série. E aí na terceira série não querem dar vaga para ele. Por essa lei de 2019, né, eles têm direito a ir na mesma escola. Entendi. E outra, do segundo aí, o pai, ele pode acompanhar tudo da escola, tipo, assistir uma aula, desde ver as reuniões de professores, essas coisas? Então, a participação do pai tem a ver em vários momentos que são descritos na elaboração do próprio projeto político da escola. Então, assim, quais são os momentos que o pai participa? Conselho escolar, criação do PPP, Reunião da PM. Reunião da PM. Então, são esses momentos que o pai pode participar, né? Agora, o pai não pode, né? Ninguém pode entrar lá, é a liberdade de cátedra do professor. Sentar lá e ficar falando, ver o que o professor vai ensinar, né? Então, isso daí não, tá? Ele está ferindo o direito de cátedra do professor. Da sala para dentro, o professor é soberano, garantido pela Constituição. Mas você pode fiscalizar, sei lá, você não gostou de alguma coisa que o pai falou, que o professor falou, você pode contestar isso, né? Você pode ir lá, reclamar com coordenação, com direção, tem os processos. Inclusive, você pode levar isso para cima, né? Pode chegar até secretário de educação, etc. Tem uma série de mecanismos, né, que fiscalizam os professores. 54. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aos que não tiveram acesso na idade própria. Isso é interessante, tá? Antes da Constituição de 88, se não tivesse vagas, problema seu. Quem é mais antigo aí, não sei se tem um pessoal mais velho aqui, lembra que tinha que fazer prova, né? Então, quando você passava do primário para o ginásio, você tinha que fazer prova. Quando você passava do ginásio para o colegial, você tinha que fazer prova. E aí, do colegial, pouquíssimos chegavam na faculdade. Se você repetisse de ano, já era. Perdia a vaga, já era. E o Estado não tinha obrigatoriedade de oferecer para todo mundo. Então, as escolas do Estado, elas costumavam ser melhores que as escolas particulares. No passado, falava-se assim, ó, papai pagou, passou, né? Então, às vezes, a criança estava no Estado, daí ela saía para particular no final do ano para passar e depois voltava. Aí, claro, quando se tornou-se universal, o investimento não acompanhou, e então a escola foi precarizada, e aí hoje há uma relação inversa, né? As escolas particulares, não todas, tem muita escola particular ruim, mas algumas escolas particulares, elas têm um nível mais elevado do que as escolas públicas, né? Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Então, está previsto que o ensino médio também se torne
obrigatório um dia, né? Tá no Plano Nacional de Educação, isso não aconteceu ainda. Então, se a criança abandona o ensino médio lá, não dá nada, não é obrigatório por lei. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento em creche, pré-escola, as crianças de 0 a 5 anos de idade. Aí, pode falar. Desculpa interromper. À vontade. É só falar que essa questão do atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular, tem muita questão com pegadinha disso. Naquele banco de questões que eu paguei e baixei as questões, várias da VUNESP e não da VUNESP, só para destacar aí, quem sabe assim todo mundo. Acho importante o recado da Bia aí, vamos prestar atenção nisso então. Preferencialmente na rede regular, por exemplo, quem é deficiente, o Estado tem um cuidador, né? Às vezes é uma pessoa concursada, mas muito raramente. Normalmente eles vão pegar estagiário de pedagogia para fazer isso, é muito comum, né? Então, se a criança tem uma deficiência, ela tem que ter um cuidador lá junto com ela, tá? Então, isso é garantido na lei. Nem sempre isso acontece também, mas diretor que corre atrás, que briga, essas coisas acontecem, tá? Eu, por exemplo, conheço várias pessoas que trabalharam estagiando em pedagogia, cuidando de criança deficiente em escola pública, né? Então, ou seja, é um sistema que precariamente, mas é assim, né? Imagina, estagiário de pedagogia, né? Ele não vira, ele vira um cuidador mesmo, né? Literalmente, é a pessoa que vai com a criança no banheiro, que dá um remédio, só isso. Não tem não é um psicopedagogo, né? Não é esse atendimento que deveria, né? É uma inclusão precária, é uma inclusão precarizada, né? Não é uma inclusão especializada. Atendimento em creche pré-escola também é polêmico, né? A gente está aumentando o número de, cada vez mais, a municipalidade, aí eu estou por fora do ano, mas parece que já é obrigatório atender 100% das crianças o município. Sorocaba estava correndo para atender isso daí, criando um monte de pré-escola e creche, porque ia chegar o ano, né? E a gente não tinha atendimento universal de creche em Sorocaba ainda, ia começar a responder pelo ECA, né? Aí eu tô por fora do ano que isso acontece. Tem alguém que trabalha... A Elisa não trabalha na pedagoga? Ela tá por aqui? Acho que a Elisa não está por aqui. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Essa é a bosta, né? Olha aqui, ó, tá? Então, acesso aos níveis mais elevados de ensino. Então, significa que tem que ter universidade pública. Tem universidade pública? Tem. Para quantos? Para muito poucos. Aí, segundo a capacidade de cada um. Então, não garante universidade para todo mundo, tá? Nem acesso à pesquisa, não garante. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Então, também está na lei, né? Se o adolescente trabalha, ele tem que ter lá uma escola para ele que atenda ele à noite. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. As escolas fazem isso, né? Sorocaba comprou recentemente, por exemplo, o material elaborado pelo SESI. Pagou lá uma grana preta, houve até uma polêmica, né? O pessoal não gostou que o Crespo fez isso e tal. Foi bem polêmico na época, ele pagou uma grana preta aí. Segundo os professores da rede, né? Eles poderiam ter elaborado esse material e tal. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Por isso que eu falei que, né? Então, vocês viram lá na LDB que o ensino infantil, a prioridade quem tem que oferecer é o município. Se o município não puder oferecer, daí é a responsabilidade do Estado. Se o Estado não puder oferecer, daí é a responsabilidade da federação. O ensino médio já é responsabilidade do Estado, né? E o ensino superior, responsabilidade da federação. Por isso que você vê pouquíssimas faculdades municipais, por exemplo. Eu nem sabia que existia até alguns anos atrás. Mas existe. Jundiaí, por exemplo, tem uma municipal. São Caetano tem uma municipal. Mas você vai ver pouquíssimas faculdades municipais. Mesmo as estaduais, claro que ela faz parte do desenvolvimento do Estado, então o Estado investe. Mas ela também não é uma obrigação legal. Tá? Qual é a obrigação do município? Por isso que as escolas municipais sorocabas, que iam até o ensino médio, tipo Getúlio, Mateus, Mailasca, etc., elas tá caindo, né?
Nesse concurso que vocês vão prestar, tem vaga para professor de história, de geografia, mas é assim, eles vão entrar porque precisa, né? Porque vai ter que entrar professor, mas é uma raça em extinção. Eu não sei o que vão fazer com esses professores depois. Vão, sei lá, vão virar gestor, não sei, né? Porque eles não vão ter mais, não vai ter mais ensino fundamental para eles darem aula, né? Tá municipalizando. Já falei. Aqui, parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola, tá? Então é isso que a gente estava falando, né? Tem que acionar o conselho tutelar se a criança estiver faltando. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, se for acionado pelo conselho tutelar, o conselho tutelar verificar que o pai não fez, pode ser lá abandono de menor, abandono de incapaz, né? Pode ser adequado na lei. 56. Rubens, Oi, pode falar. no ECA, o ensino médio está fora da obrigatoriedade do Estado, mas na LDB o ensino médio está dentro. Ah, é? Mas já deu o ano, será? É uma discussão boa, eu não lembro disso. Eu tô olhando a médio LDB aqui, tá que é educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Interessante. Mas Dever será do que Estado. Então, mas ó, olha a interpretação, olha a pegadinha, né, Fran? Eu estou fazendo uma interpretação aqui, a gente pode até tirar dúvida e ver na semana que vem. Mas eu tenho quase certeza que é assim, ó. É obrigação do Estado oferecer, por isso que está na LDB, entendeu? Mas não é obrigação do aluno fazer, por isso que está no ECA desse jeito. Então, se o aluno não for para a escola no ensino fundamental, ele está descumprindo a lei, a família dele está descumprindo a lei. Agora, se ele abandonar o ensino médio, não dá nada. Ele não é obrigado a fazer ensino médio. Agora, Mas o Estado é obrigado a oferecer. Daí seria a obrigatoriedade da matrícula. Não, obrigatória da vaga. Obrigatoriedade da vaga. Então, Não, digamos, mas questão do aluno, no fundamental é obrigatória a matrícula. isso, a matrícula. Se ele não tiver matriculado, é conselho tutelar. Matriculado e frequente, né? Não basta Mas estar isso está matriculado. na LDB? Hã? Isso está na LDB? Boa pergunta, não lembro de cabeça. Podemos rever lá a aula do Pedro, né? Pedro que deu aula de LDB, né? Eu acredito que tá assim, mas veja, a LDB trata das obrigações do Estado. A UECA trata dos direitos do jovem, entendeu? Então, assim, são leis que se complementam, né? Mas é uma boa pergunta, deixa anotado no chat aí. Dá para voltar na aula do Pedro lá, perguntar para ele. Mas, só por exemplo, qualquer aluno que abandone o ensino médio não dá nada. Não vai conselho tutelar, ninguém vai se preocupar com isso, né? Abandono do ensino médio é abandono, tá? É um problema que está no Plano Nacional da Educação, né? Mas até o próprio Plano Nacional da Educação está sendo deixado de lado, né? Nós tivemos uma mudança de orientação governamental e aquele plano lá não vai ser atingido nem a pau. Mas anotem aí para a gente discutir isso com mais profundidade no próximo. Bom, onde eu estava? 56, né? Isso. Os dirigentes do estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados recursos escolares e elevados níveis de repetência. Tá? Então, o que é esgotar o recurso escolar? Já falou com o pai, já mandou recado, né? Já fez tudo que poderia ter feito, Conselho Tutelar. 57. O poder público estimulará pesquisa, experiências, novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então, é um artigo meio genérico aí, né? Se estimulará como, né? Com que verba, de que jeito, né? Meio, tá bom. 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social de cada criança e adolescente, garantindo-se a esses a liberdade de criação e o acesso a fontes de cultura. Isso é legal, né? Não deixa de ser uma violência na educação física quando só o futebol é ensinado, né? Acho que tá ferindo esse artigo aqui, dá para argumentar aí.
59. Os municípios, com apoio dos estados da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e para a juventude. Também é um artigo genérico, né? Esse estimular é o quanto de dinheiro, de que forma, como esse dinheiro vai chegar, né? É meio nhé, né? Mas tá bom, tá aí. Concordo, tem que ser feito, né? Capítulo 5, então. Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, já conversamos sobre isso, exceto se for aprendiz. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto dessa lei. Então, tem uma outra, tem aqui na Constituição, tem algumas coisas sobre isso, tá? Mas é isso daí. O que é trabalho? Trabalho é você ser remunerado, cumprir horas. Abaixo de 14 anos não pode, tá, gente? Não pode. Não é, uma coisa é o tio pedir pro sobrinho lavar o carro e dar 10 conto. Não é isso que é proibido, tá? É aquele trabalho regular, com horário fixo, com renda no final. Isso aí é proibido. E sobre hipótese alguma, né? É por isso, até por isso que criança trabalhando no pedágio, ela é ambígua, né? Porque não é aquele trabalho oficial de registrado em carteira que é proibido. Mas, ao mesmo tempo, a criança não está numa situação de trabalho infantil, né? Então, assim, se a gente começar a pensar no que acontece na vida real e o que a lei diz, a gente fica meio mal, né? As coisas não funcionam como deveriam. Mas na lei, lembrando que o ECA seria a situação ideal, abaixo de 14 anos não é para trabalhar, deveria estar estudando, né? E é curioso falar sobre isso porque nós temos uma ética do trabalho, né? Nós acreditamos que, não, trabalhar só faz bem, só faz bem. E assim, mas vamos pensar um pouquinho, né? O que faz bem para a criança é ter acesso à cultura, acesso a conhecimento, acesso a livros, acesso a filmes, acesso à diversão, acesso a... É isso que faz a socialização, a esportes, a músicas. É isso que faz bem para a criança, né? Claro que um pouquinho de responsabilidade, um pouquinho, né, de aprender a dar valor a certas coisas, faz parte do processo educacional. Mas você justificar uma infância miserável de trabalho forçado, pautado por essa ética do trabalho, é covardia, né? Eu canso de ver gente assim, né, trabalhar faz bem, mas quando era criança não trabalhou. E agora que tem filho, põe o filho na melhor escola, fica o dia inteiro babando o ovo do filho, faz curso de judô, a kumon, a natação, e o filho não arruma nem a própria cama. Mas adora falar que os filhos dos outros têm que trabalhar mesmo, que faz bem, né? É o tipo de hipocrisia que a gente vê no Brasil. Artigo 61. À vontade, pode falar. Não, só aquele tal de white people problem. É um bom exemplo. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada... já foi. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação da educação em rigor. Então, quem é aprendiz, né? Se você está fazendo um curso de marcenaria com um professor te ajudando, né? É ótimo, isso aí não é trabalho, é um curso, né? Por mais que marcenaria seja um trabalho meio pesado, né? Mas é um curso, tá? Tem alguém te ajudando a você entender uma profissão ali, né? Agora, se você está cortando madeira 10 horas por dia para o cara fazer caixa para vender no CEAGESP, isso é trabalho infantil. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino, então nunca vai poder deixar de estudar para ter uma formação técnica. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, né? Nada que exceda as forças físicas, psicológicas dele. E horário especial para o exercício da atividade, né? Ele não pode cumprir a carga de trabalho do adulto. Ao adolescente até 14 anos é assegurada a bolsa de aprendizagem, né? Então, se você está fazendo esse curso de marcenaria que eu dei exemplo aí, você pode ser pago por isso, né? Por que serve essa bolsa? De repente, aquela criança, uma instituição está oferecendo o curso, mas a criança não tem nem o dinheiro da passagem, não tem o dinheiro para comprar o material. Ela está fazendo curso de, sei lá, de manutenção de computadores, mas ela não tem dinheiro para comprar as ferramentas para fazer o curso. Aí a instituição vai dar uma bolsa. Tudo bem, isso não tem problema nenhum, né? Ela está aprendendo um ofício, ela está estudando e ela está ganhando uma bolsa para isso. Mas é que isso aí é muito fácil de maquiar, né? E
chamar o trabalho infantil de bolsa-aprendizagem, né? Ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, a partir dos 14, quando você já pode começar a ser remunerado e ter uma carga de trabalho, você vai fazer isso mediado pelas leis trabalhistas, né? Que estão se flexibilizando cada vez mais. Eu não vou nem me atrever aqui, a última reforma mudou muita coisa, né? Mas, enfim, nós obedecemos às leis do trabalho que estão em constantes mudanças. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho seguinte: trabalho noturno realizado entre as 22 de um dia e 5 do dia seguinte. Então, não pode trabalhar no terceiro turno, né? Trabalho perigoso, insalubre ou penoso. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psico, moral e social. Não existe, por exemplo, aprendiz de policial, né? Aí o carinha vai lá com tipo o Robin, né? Do lado do policial lá para combater o crime. Não pode, né? Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Então, o exemplo que eu acabei de falar de uma instituição que tem algum programa social, né? E aí a pessoa trabalha não para ter fins lucrativos, mas para ter um fim educativo, né? Então isso é possível numa ONG, pode ser uma entidade governamental, mas pode ser uma ONG, por exemplo, né? Desde que isso não tenha fins lucrativos. É uma ONG criada para esses jovens aprenderem, não para essa ONG lucrar, não para ir para o bolso de alguém o dinheiro, né? E tem que assegurar essas condições. Parágrafo 1º, entende-se por trabalho educativo, atividade laboral e que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. O que interessa no trabalho produtivo, no trabalho educativo, é que a criança aprenda. Ela não tem meta, ela não tem... Opa, tem alguém querendo entrar? Vamos lá. Criança, quando ela está no trabalho educativo, ela não tem meta, né? Ela não tem que produzir numa qualidade específica para aquilo ser vendido, tá? Então, é diferente. Ela está trabalhando para aprender, né? Segundo, a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou participação na venda dos produtos do seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Então, uma ONG pode, por exemplo, ter participação, vendeu tudo e vai repartir a grana, né, depois que pagou as suas despesas, entre os aprendizes. Ela pode fazer isso, tá? Não deixa de ser educativo porque a criança está ganhando dinheiro por causa disso. Mas olha como é fácil desconfigurar tudo isso, né? Olha como é fácil maquiar um trabalho infantil, né? Por isso que depende de conselho tutelar, de fiscalização, de uma série de rede de segurança, né? E, por fim, o último artigo, o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho, né? Princípios básicos, não demanda maiores explicações. Com isso, a gente encerra aqui a discussão do ECA. Além da questão da relação entre ECA, eu vou anotar aqui na minha agenda para não esquecer. Além da relação entre ECA e LDB, que a Fran questionou, né? A questão da exigência do ensino médio. Alguém tem mais alguma questão? Não temos? Ô, Rubens, Oi, pode falar. essa questão que eu falei é porque, ó, no ECA, tá falando assim, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Sim. É dever do Estado também oferecer para o ensino médio. Sim. A única coisa que não é dever da criança... Frequentar, do adolescente frequentar. Isso. Essa é a minha interpretação, mas eu vou reforçar essa aí dúvida durante a semana. Eu procurei aqui na LDB, não tem nenhuma questão boa, não achei, em relação à matrícula. Obrigatoriedade da matrícula. Sim, entendeu? Eu tenho 99% de certeza que é isso que eu tô te falando, mas
mas eu vou perguntar, né? Vou conversar com especialistas na legislação para a gente não ficar zero dúvidas, tá? É que são as pessoas eu confundi, por exemplo. Se sair ECA, tá falando aqui sobre ensino fundamental. Se sair LDB, é aí a educação básica, o Isso, dever do Estado de oferecer. Não exato. pode confundir. E não pode confundir entre o que é a obrigação do Estado oferecer, por exemplo, o ensino médio é a obrigação oferecer do Estado. E não pode confundir com as obrigações da família e com os direitos da criança. Então, se o adolescente não quiser fazer ensino médio, ele não é obrigado por lei, né? Então, essa confusão que a gente tem que evitar, né? Eu queria saber qual lei que fala isso, né? Seria bom. Qual lei que fala o quê, exatamente? Dessa obrigatoriedade de não frequentar. Não, mas aí não está escrito isso literalmente, é por exclusão, entendeu? Se a lei está dizendo que é Eu obrigatoriedade... acho que fica meio subjugado, né, Isso, Rubens? entendido, isso. Fica meio subjugado Exato. isso, não é uma coisa... Não é explícito. Se a obrigação é só até o ensino fundamental, fica subentendido que o ensino médio não é obrigatório. Não é obrigatório fazer, mas é obrigatório o Estado oferecer. Isso que não pode confundir. De qualquer forma, eu vou aprofundar nessa questão durante a semana, tá? É isso que eu estou dizendo para vocês que se eu tiver errado, eu me corrijo na semana que vem. Pessoas, eu preciso... Pode falar. Dúvida. Aqui fala, agora eu não lembro aonde, que é creche de 0 a 3 anos. Em Sorocaba tem isso? Tem creche de 0 a 3 anos? Não entra com 0, né? A partir do 4 meses. Tem sim, só que a briga por vaga tá infernal e Sorocaba construiu creche deu problema, tá com a obra parada na justiça porque a empresa não entregou e Sorocaba vai começar a responder por não oferecer 100%, né? Mas com zero, tipo, um mês isso, a criança... Exatamente, maternal. Nunca vi. Aonde que é? Qual creche? Todas? A Elisa trabalha numa creche. Olha lá, a Elisa está dizendo aqui, ó, me parece que Sorocaba tinha até 2020 para cumprir. Ela vai confirmar depois. Eu acho que era isso mesmo, Elisa, 2020. No caso, esse, né? A Elisa, por exemplo, trabalha numa creche, eu não sei aonde. Ela pode falar para você depois. Obrigada. Vou perguntar para ela. Isso. Não, olha lá, ela falou a partir dos 4 meses. Então, 0 não entra. Porque tem uma lei também que a mãe... 4 meses. Até 6 meses. 4 meses. 4 meses, é isso aí. Ok. Tá. É que esse 0, eu acho que 0 preciso... anos, né? Conta os meses, mas não o ano. Isso, 0. Exato. 0 que está na lei é 0, é isso. É isso aí. Entendi. Nossa, que demais. Caiu a ficha. Eu preciso de 1 minutinho para tomar uma água e ir no banheiro. Eu volto já, tá? Eu vou parar a gravação aqui. Eu rompi a gravação.